Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou continuar o assunto do vídeo anterior, que é lista encadeada. No vídeo anterior eu tratei só a parte do projeto e criação da lista. Nesse vídeo eu vou abordar mais a questão do item da lista e a parte de inserção no início da lista, tá? Então vou fazer essa implementação em C, em C Sharp e em Java. Então vamos lá. Uma observação é que no vídeo anterior eu chamei a lista, as funções da lista de lista encadeada init e lista encadeada create, para poder ficar mais parecido com o que eu fiz em C Sharp e em Java, eu renomeei para lista, tá? Então esse lista que está escrito aqui é o lista encadeada do vídeo anterior. Tranquilo? Eu também acrescentei esses comentários aqui só para ficar mais apresentável, mas basicamente é isso. Então, eu vou continuar agora a partir do item da lista. Então, vamos voltar aqui na definição de item da lista. Então, um item da lista, ele tem dois membros, um chamado info, que é do tipo dados item, e um chamado próximo, que é do tipo item lista pointer. Tá? Então, eu tenho aqui item lista, minha estrutura, que tem dois membros info do tipo dado item, que no meu exemplo aqui é como se fosse inteiro, tá? Mas dado item para poder ficar fácil de trocar. Se por acaso eu quiser que não seja inteiro, quiser trocar para um char pointer, um float, qualquer outra coisa, ou uma outra estrutura, eu simplesmente altero aqui, não preciso mexer em mais nada. Então, dado item, é o membro próximo, que é do tipo item lista pointer, tá? Então, vamos dar uma focada nisso aqui. A primeira coisa é que eu vou criar uma função para inicializar um item da lista, como se fosse essa que eu fiz aqui da lista, e uma função para criar um item da lista, também semelhante a esse aqui. Então, vamos lá. Depois eu acrescento os comentários. Mais item lista init recebe um item lista pointer. E qual que é a inicialização dele? É o valor do info, tá? O que é que eu quero guardar aqui, e o valor do próximo. O próximo é nulo, porque quando eu crio um item aqui, eu não vou colocar nada como próximo. Porém, eu preciso da informação do valor do item em si. Então, eu vou acrescentar ele aqui, ó. Então, esse é esse é esse, tá? E o próximo é nulo. E vou criar uma função que cria um item de lista. Então, ele retorna um item lista pointer. Então, olha só, ele vai alocar espaço para o item lista, então ele vai colocar ele na memória e salvar o endereço que ele vai receber e vai inicializar, como a gente fez aqui com lista. Então, vamos lá. Então, aqui eu crio um item lista, né? Aloco os bytes na memória que cabem um item lista, retorno o endereço e armazeno em item lista. E agora eu vou inicializar.
Aqui eu não passo o endereço, porque a função init... Opa, tá faltando o info aqui. Porque a função init, ela espera um item lista pointer, e eu já tenho um item lista pointer. E ela espera um dado item t, e eu já tenho um dado item t, tá? O que ele está reclamando aqui? Item lista. O que é? Ó, sei lá, era só falta de salvar. Então, tudo bem. Então, olha só. Eu vou pegar essas funções aqui, exportar. Na verdade, eu estou mais interessado nessa daqui. Que é muito semelhante ao construtor do C Sharp, do Java. Então, ele vai colocar alguma coisa na memória e vai me retornar o ponteiro. Se fosse em C Sharp ou em Java, ele me retornaria a referência. Tá? Então, vamos lá. E vou criar e eu vou criar com que valor? Vamos supor que eu queira criar com o valor 10. Tá? Então, vou pegar aqui na minha figurinha de exemplo, porque daqui a pouco eu vou preencher esses campos aqui. Vou colocar aqui. Então, estou criando esse carinha aqui, item lista, tá? E vou colocar o valor 10 nele. Vamos ver se funcionou. Então, eu tenho um item lista aqui, vamos dar uma olhadinha. O endereço dele, a minha variável item lista é do tipo item lista pointer, e ele tem dois membros, info com valor 10 e próximo, que é nulo. Então, beleza. Vamos supor que eu vá criar um outro aqui também. Então, eu vou criar agora um item lista 2. Então, vamos lá. Item lista 2. Então, agora eu vou criar o 15. Então, o item lista 2 é do tipo item lista pointer, o valor dele é 15 e o próximo é nulo. Vou fazer a mesma coisa com o terceiro elemento aqui. Vou renomear esse aqui para 1. E esse aqui vai ser 20. Só para garantir que eu tenho 3 elementos aqui. Beleza, tenho 3 elementos. Então, vou replicar isso aqui. Beleza, maravilha. O primeiro deles é um item lista, tá? Ele tem o valor 10. O outro tem o valor 15. O outro tem o valor 20. A minha lista em si tem valor nulo com o primeiro, seguindo a legenda aqui, né, o valor da variável. E o init dela coloca como 0? Coloca.
e aqui o valor do número de itens igual a 0. Beleza. Então, isso daqui é como está na memória. Opa, faltaram os nulos aqui. Ó. Pronto. Agora, para poder exemplificar o encadeamento da lista, eu vou ligar os itens da lista sem colocá-los na lista. Então, vamos supor que eu queira a ordem 15, 10, 20. Então, vamos trabalhar aqui com esse exemplo. Ó. Eu quero 15, 10, 20. Eu quero essa sequência. Então, se eu quero essa sequência, eu tenho que fazer o 15, que é o item 2. O próximo dele é quem? O próximo dele é o 10. E o 10 é o item lista 1. O 10 próximo é o 20. E quem que é o 10 próximo? É o item lista 1 próximo, que é igual ao 20, que é o item 3. Então, olha só, com isso daqui, eu acabei de ligar esses itens. Vamos dar uma olhada? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. O primeiro é o 15. O 15 é o 2. Então, vamos dar uma olhada aqui. O 2 tem valor 15 e o próximo dele é o 10. E o próximo do 10 é o 20. E o próximo do 20 é nulo. Então, eu acabei de criar essa ligação aqui. Vou colocar de vermelho, só para diferenciar. Então, não tem ninguém que liga no 15, eu vou explicar isso daqui a pouco, mas o 15 liga no 10, o 10 liga no 20. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o endereço de onde esse carinha está. Então, vamos supor que ele esteja no endereço... Então, seguindo a nossa legenda aqui, vamos supor que esse item aqui foi parar nesse lugar da memória aqui. Ó. Então, o que eu tenho de valor aqui? Eu tenho de valor porque esse valor aqui é o endereço do próximo. Tá? Então, se ele está no endereço 40, 11, 22, 33, então o valor do campo próximo do 15 é 40, 11, 22, 33. Agora, vamos supor que esse item aqui ele esteja no endereço 40, 223344, só que verde, e o outro esteja no 334455. Então, como o 10 tem como próximo o 20, então o campo dele próximo tem como valor então esses números aqui como exemplo, e nós vamos dar uma olhada nesse contexto aqui para ver se ele faz sentido. Então olha só, o item lista 1 está no 01, 20, 3E, 50. O item 2 está no 01, 20, 3C, C8. E o item 3 está no 01, 20, 3E, 88. Tá? Então, esses são os endereços. Então, vamos dar uma olhada aqui. O item 2, que é o 15, tem como próximo qual o valor?
0123E50. E esse endereço aqui é o endereço do item 1. Agora, o que esse item tem como valor de próximo? 0123E88. Quem é que tem o valor 0123E88? O item 3, que é o que tem o valor 20. Tá? Então, eu tenho aqui esses 3 itens de lista que têm os valores e já os encadeamentos que eu criei aqui. Então, deixa eu colocar um comentário. Aqui eu criei os itens, criação dos itens na memória, e aqui, ligação dos itens através do campo próximo. Para eu poder fazer a mesma coisa aqui, eu poderia fazer item lista 2 próximo igual a item lista 3, que é equivalente a essa maiúsculo aqui, que é equivalente a essa linha de baixo, porque olha só, item 2, então eu venho aqui no item 2, seta, então eu venho aqui, acesso o membro próximo, seta, venho para cá, acesso o membro próximo, venho para cá, tá? E coloco aqui, o que nesse campo? O 40334455, que é o que está aqui. Tá? Então, essa linha aqui, eu simplesmente segui 2 vezes o próximo. Comecei aqui, próximo, próximo. Tá? Então, é essa que é a ideia. Tá? A mesma coisa dessa linha aqui. A 40 e a 41 são a mesma coisa, por conta da linha 39. Tá? Então, vou tirar isso aqui. Vou deixar isso aqui para poder ficar mais fácil a visualização do encadeamento aqui. Então, vamos manter isso aqui. Agora, uma coisa importante. Esses itens aqui foram alocados dinamicamente na memória, através do create, que tem um malloc lá dentro. Então, a variável que eu tenho aqui, item lista 1, item lista 2 e item lista 3, contém o endereço do item propriamente dito. Eles não contêm o item. Por exemplo, a linha 26 contém o item. A linha 27 não contém o item. O item não, desculpa, a lista. A linha 26 contém a lista. A linha 27 não contém a lista. Ela contém o endereço da lista. Então, a linha 28 não contém o item da lista, ela contém o endereço. Tranquilo? E nós vamos confirmar isso aqui agora. Olha só. Eu vou colocar o item lista 1. Olha só o que o item lista 1 tem. O endereço do item lista 1, mais e-comercial item lista 1. O e-comercial item lista 1 contém outro valor. Por quê? Porque agora eu tenho o endereço da variável item lista 1. Na linha de cima, eu tenho o conteúdo do item lista 1. E qual que é o conteúdo do item lista 1? O endereço do item da lista, que está aqui. Tá? Agora, a variável está em outro lugar. Então, se isso daqui representa a minha memória, significa que eu tenho uma variável aqui, eu tenho uma variável aqui do tipo item lista pointer. Então, ela é desse tipo, item lista pointer,
Eu desenhei mal aqui, mas eu acho que vai dar para entender. O nome dela é item lista 1. Então aqui, ó, laranja. Qual que é o endereço dela nesse contexto aqui? Então, esse é o endereço dessa variável, onde ela está na memória. E qual que é o conteúdo dela? O conteúdo dela é o endereço do item 1. Só para poder ficar dentro do contexto aqui do meu desenho, como ele está apontando para o item 1, então, na verdade, o conteúdo dela é 401233 de roxo. Tá? Ficou mal desenhado aqui, mas eu acho que deu para entender a ideia. Vou fazer a mesma coisa para os outros 3 itens da lista. Então vamos ver aqui, colocar minha habilidade 0 de desenho, só que agora eu já sei que gasta um pouco mais de espaço. É muito importante entender isso aqui, porque senão você fica escrevendo código sem saber o que é que está acontecendo. E não é esse o objetivo de estudar, né? Você ficar replicando coisas. Você tem que aprender e entender o que é que está acontecendo. Então vamos lá. Vou colocar aqui qual que é o tipo dele. Item lista pointer. De laranja. De laranja. Vamos pegar aqui o endereço dela. Ó, item lista 2. Só para a gente ver que é a mesma ideia. Aqui é o valor e aqui o endereço da variável. Tá? Então, o endereço do meu item lista 2 é 5EFA20 verde. O endereço da minha variável é esse. E qual que é o conteúdo? Para poder ficar aqui dentro do meu contexto, o meu item 2 é o 15. Então, o endereço é 40223344, só que é o valor. E do item 3, então, para poder manter a lógica aqui do meu desenho, é como se eu tivesse feito a ligação igual eu fiz aqui, ó. Então, quem aponta para esse item? Só tem um cara, esse aqui, ó. Esse aqui é o único que aponta para cá. Ninguém mais conhece ele. Quem que aponta para o item 2? Ó, item... Peraí, eu fiz o desenho no lugar errado. Aqui, ó. Então, quem conhece esse carinha aqui? O item lista 1 e também o próximo do item lista 2. Quem conhece o item lista 2? Só essa variável aqui, ó. Essa variável é a única que conhece. E o item lista 3? Então, quem conhece esse item lista é essa variável e também o próximo do item lista 1. Tá? Então, aqui em cima não tem nada escrito de laranja, por quê? Porque aqui não é a variável. Isso aqui está lá na memória.
Isso aqui está lá na memória, isso aqui está lá na memória. Não que esses aqui não estejam, né? Mas eu quis dizer que isso aqui foi alocado dinamicamente. Então foi colocado os bytes dele lá na memória através do malloc e retornou o endereço e foi salvo aqui. Agora, esse campo aqui na memória, ele tem um nome, chama item lista 1. Esse aqui também tem, chama item lista 2, e esse aqui também tem, chama item lista 3. Tá? Agora é o seguinte, só para poder mostrar a diferença nesses dois aqui. Ó. Então deixa eu apagar isso aqui, que não interessa mais. Olha só, minha lista. Minha lista tem esse carinha aqui. E o endereço de minha lista? Tá aqui, ó. Tá? Agora, e minha lista 2? Tá aqui. E o endereço de minha lista 2. Então, olha só para a gente entender aqui. O minha lista já é a própria lista. Olha só, ele não é endereço de nada. Então, ele já é a própria lista. O endereço de minha lista é o endereço da variável minha lista que contém a lista. O que é o minha lista 2? É o endereço da minha lista 2. E o que é o comercial, né? Ou o endereço de minha lista 2? Eu tenho o endereço da variável que tem o endereço da minha lista 2. Tá? Se não ficou bem claro isso aqui, pausa o vídeo, dá uma voltada, tenta fazer os desenhos para você entender. Minha lista tem a lista. O minha lista 2 não tem a lista, ele só tem o endereço. É só a gente analisar aqui que o minha lista 2 tem um pointer. Tá? Quando eu faço comercial de minha lista, eu tenho o endereço da lista efetivamente. Agora, quando eu faço comercial de minha lista 2, eu não tenho o endereço da lista. Eu tenho o endereço da variável que tem o endereço da lista. Tá? Então, estou frisando isso daqui porque é bastante importante para a gente poder fazer as ligações. Então, continuando aqui. Agora, o que eu quero fazer? Eu tenho essa lista aqui, ó. Tá? E eu vou utilizar a minha lista, não a minha lista 2, vou utilizar a minha lista como exemplo aqui. Então, olha só o que eu vou fazer. Vamos supor que eu queira criar esse contexto que eu tenho aqui. Então, adicionar os itens na lista. Quem que é o início da lista? Não é o 15? 15, 10, 20? Então, eu tenho que pegar o endereço dessa lista e colocar como primeiro dessa lista aqui. Então, como eu vou trabalhar no contexto da minha lista, eu vou tirar esse aqui, só para não bagunçar, e vou fazer minha lista, ponto. Não é seta, porque eu tenho a própria lista, não o endereço dela. Primeiro é quem? É o endereço do item 2. Só que o endereço do item 2 não é comercial item lista 2. Porque isso daqui é o endereço da variável que contém o item 2. Então, na verdade, o que eu quero é o próprio valor da variável item 2. Basta a gente dar uma analisada no tipo aqui. Ó. Qual que é o tipo do primeiro? Item lista pointer. E qual que é o tipo do item lista 2? Item lista pointer. Então, eles estão ok. Se eu colocar um comercial aqui, ó, o que vai acontecer? Eu estou passando o endereço errado, porque eu estou passando o endereço do item da lista. Então, isso aqui não está ok. Tá? Então, o correto é isso aqui. Ó. Opa. Então, vamos ver se essa lista ligou. Vamos pegar agora a minha lista. Minha lista tem como primeiro o 15, que tem como próximo o 10,
que tem como próximo o 20, que tem como próximo nada. E o número de itens então, a primeira coisa, só para a gente começar a ver um pouco da diferença da implementação que eu vou fazer em C# e em Java. Não tem como eu proteger esse item aqui. Ó. Então significa que eu posso alterar o número de itens na mão que está armazenado nessa estrutura da lista. Tá? É claro que eu não vou ficar fazendo isso, mas é só para poder mostrar que eu posso. Tá? Não é o correto, mas eu posso, porque não tem jeito de eu ocultar esse campo aqui, coisa que eu posso fazer com orientação a objeto. Tá? Então essa daqui é uma das principais diferenças, porque não tem essa proteção que a orientação a objeto me dá, de poder esconder alguma coisa dessa estrutura aqui, que no caso da orientação a objeto é o objeto em si. Tranquilo? Então a gente já viu como que faz essa ligação aqui. Eu vou criar uma função que é insere no início. E o que a função insere no início vai fazer? Exatamente o que o nome dela faz. Vai inserir no início da lista. Então vamos lá. Então olha só, o que eu tenho que fazer para poder inserir no início da lista? Eu tenho que, já que ele vai ser o primeiro agora, eu tenho que fazer eu apontar para o antigo primeiro e tenho que fazer agora a minha lista apontar para mim. Então vamos supor que eu queira acrescentar esses itens aqui. Então primeiro eu tenho que adicionar o 20, depois eu adiciono o 10, depois eu adiciono o 15. Tá? Então esse daqui é o primeiro, depois o primeiro próximo é o 20 e depois o primeiro próximo é o 10 e o próximo é o 20. Tá? Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Opa, ó a primeira diferença aqui, ó, que eu até esqueci. Em orientação a objeto, eu já estou falando de uma determinada lista. Aqui não. Então eu tenho que passar também qual a lista que eu quero operar. Eu esqueci disso aqui, ó. Lista T. Então eu vou operar sobre essa lista. Então eu vou acrescentar esse item no início dessa lista. Então vamos lá. O meu item novo não é o meu novo primeiro? Então eu tenho que fazer que item próximo é igual ao lista primeiro, que agora eu vou entrar no lugar dele. E tenho que fazer que o meu lista primeiro agora sou eu, porque eu entrei no início da lista. E eu vou incrementar o número de itens. Beleza. Depois eu adiciono os comentários aqui. Vou exportar essa função. Vou tirar esses dois itens daqui, que é o que eu fiz ligando na mão, e eu vou acrescentar aqui, ó. Então, lista. Insere no início. No início de quem? Da minha lista. Eu vou inserir o item. O 20 é o 3. Depois, o 10, e o 10 é 1. Opa. Então, criei os itens aqui. Opa, o que é que ele deu warning ali que eu não vi?
Opa, faltou um return aqui, ó. Estava funcionando magicamente. Pelo milagre da pilha sendo escrita no lugar errado, estava funcionando. Eu não tinha visto esse warning aqui, ó. Realmente foi um milagre de ter dado certo antes. Pronto, o warning funcionou. É porque por alguma razão ele escreveu em algum lugar da pilha lá e acabou casando. Mas estava totalmente errado, tá? Isso daqui é importantíssimo. Então vamos lá. Por isso que é importante prestar atenção nos warnings. E eu não prestei atenção ali naquele momento. Ainda bem que eu vi depois. Então olha só, a minha lista por enquanto não tem ninguém. Eu vou inserir o 3, então agora ele tem um item e é o 20. Agora ele tem 2 itens e é o 10. Agora ele tem 3 itens e é o 15. Se eu seguir a ordem, 15, 10, 20. Como eu tinha estabelecido aqui. E para poder ficar no contexto, qual que é a informação correta? O primeiro agora. O que ele tem de valor? Ele tem de valor 40112236, que é o 15, e o 15 é esse carinha aqui, ó. O endereço dele é 40223344. Eu escrevi errado então, né? 40223344. Beleza. E o número de itens, 3. Qual que é o nome da variável? Minha lista é laranja. E qual que é o endereço dela? Sei lá, pode ser qualquer uma aqui. Beleza, então é esse exemplo aqui e esse contexto todo que eu vou utilizar na implementação com C# e na implementação com Java. Tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na lista. A lista ela tem N itens, está privado, então não tem acesso a essa informação. Vou mostrar uma propriedade daqui a pouco, como que eu vou fazer para obter essa informação. E vamos focar no item lista. Então, a primeira coisa que eu implementei aqui hoje foi o construtor, né, ou uma coisa para criar um item da lista. E o que ele tinha de informação? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Ele recebia só o dado que ia ser preenchido, e o próximo dele já era nulo. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Ó. Praticamente idêntico ao que está aqui. Ó. Com a diferença que eu não preciso passar qual item da lista que eu vou operar, porque ele já é o próprio this, que é o próprio objeto sobre o qual eu estou fazendo essa operação. Então, esse create aqui e init é feito por esse construtor aqui. Tá? Depois eu entro com os comentários. Então vamos construir exatamente o que eu construí aqui. Ó. 10, 15 e 20.
Eu estou andando mais rápido aqui, claro, porque a gente já viu todo o contexto e explicação da criação da lista quando eu estava falando de C e também quando eu fiz esse desenho aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui, eu estou replicando aqui. No vídeo anterior, eu citei a questão do genérico, porque aqui o meu dado item, vamos voltar aqui, é sempre inteiro. Quando eu tenho o tipo genérico em C#, que é o que está entre o sinal de menor e maior, eu escolho o tipo na hora da criação do objeto. Então, se eu der uma olhada aqui, o meu item lista foi construído com um tipo genérico chamado dados item. Então, o que é dados item? No meu contexto aqui, é int. Então, é como se eu estivesse criando um objeto com aqui escrito int, aqui escrito int e aqui escrito int. Todo lugar que está escrito dados item, ele troca para int. Tá? É basicamente isso daí. Então, vamos dar uma olhada aqui. Os meus 3 itens, com valor 10, com valor 15 e com valor 20. Tá? Ninguém aponta para ninguém, porque eu estou inicializando. Só que acontece que eu não consigo ligar. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Eu tinha feito essa ligação aqui. Então, eu vou pegar item lista 2. Só que, olha só, eu não tenho acesso ao próximo dela. Por quê? Porque o próximo dela é private. Algo que eu tenho em orientação objeto, que é essa proteção, essa privacidade, que eu não tenho em C. Só que acontece que eu preciso ter acesso a essa informação do próximo aqui. Então eu vou criar uma coisa que é uma property, uma propriedade, onde eu vou exportar esse membro desse objeto. Então eu vou criar uma property public para ela ser acessível, que é do tipo item lista. E ela chama próximo. E ela tem duas funções aqui dentro, 2 métodos, um get e um set. O get serve para eu obter o valor dessa propriedade. E o set serve para eu definir o valor dessa propriedade. Então, como eu quero pegar o que está aqui e devolver para quem chamar essa propriedade, eu vou dar um return. E quando eu quero trocar o valor, eu vou pegar o que eu estou recebendo, que vem em value, e qual que é o tipo de value? Item lista dados item, tá aqui, e vou guardar em próximo. Como é orientação objeto, eu não preciso ficar escrevendo pointer aqui, porque todo objeto é uma referência para o objeto. Então é como se tivesse esses pointers aqui, tá? Então vou dar uma olhada agora. Item lista 2. Próximo é quem? Vamos dar uma olhada aqui. O próximo do 2 é o 1. E o próximo do 1 é o 3. Vamos ver se está encadeado bonitinho. Quem que é o primeiro? O primeiro é o 2, né? Então, que é o 15. O 15 tem como próximo o 10, que tem como próximo o 20, que tem como próximo ninguém. Então, é exatamente o que eu tinha feito aqui, tá? Da mesma forma que eu poderia trocar o número de itens quando eu estiver mexendo na lista. Na verdade, ainda não, né? É porque eu não implementei ela ainda. Porque eu li o próximo comentário aqui. Então, eu vou mexer com isso aqui primeiro.
Então, como que eu faço para ligar esses itens da lista na lista? Eu tinha feito minha lista, ponto, primeiro. Só que olha só, primeiro também não é acessível. Porque na lista, primeiro é private. Então, eu vou criar algo semelhante ao que eu fiz com a lista. Primeiro eu vou tornar público tanto o get quanto o set, depois eu vou dar uma mexida nisso. Então vamos lá, public item lista dados item primeiro, então a minha propriedade chama primeiro e é do tipo item lista dados item e ela tem um get e um set. O get vai retornar o que está guardado aqui. E o set vai guardar o que ele recebeu aqui. E quem que é o primeiro? O primeiro é o 15 e o 15 é o item lista 2. Então vou dar uma olhada na minha lista aqui. Ó. Minha lista, primeiro, tem o 15, que tem como próximo 10, que tem como próximo o 20, que tem como próximo ninguém. Beleza, tá ligado a minha lista. Opa, só para completar o desenho aqui, que eu tinha esquecido. E esse aqui aponta para o 15. Beleza. Outra coisa, o meu número de itens continua 0. Sendo que a minha lista tem 3 itens. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou modificar, tá? É só para poder mostrar. Eu vou criar uma propriedade aqui. Que vai retornar o número de itens. Ou que vai trocar o número de itens. Então, para poder ficar igualzinho, tá aqui, número de itens é igual a 3. Então vamos ver se agora tá ok. Número de itens igual a 3, beleza. Só que acontece que isso aqui é muito ruim, muito, porque eu não deveria ser capaz de alterar o primeiro assim na mão grande, igual eu fiz, e muito menos alterar o número de itens. Então eu vou mostrar um exemplo bastante útil de como usar uma propriedade somente leitura. Tá? Então, eu posso ler quem é o primeiro? Posso. Eu posso ler o número de itens? Posso, mas eu não deveria poder trocar. Tá? Então, eu vou trocar isso aqui para somente leitura. Só que antes disso, eu tenho que implementar o insere no início, porque senão eu não consigo fazer as ligações igual eu tinha feito. Então, eu venho aqui na lista, depois eu entro com os comentários, tá? Deixar só reservado aqui os espaços. E vou criar agora insere no início. E o que o insere no início recebe? Um item lista do tipo dados item. Então, só para usar exatamente o mesmo nome que está lá, ele chama item. E o seguinte, por que eu não preciso... Opa, faltou o public. Por que eu não preciso do item da lista? Porque como é um método do objeto lista, toda vez que eu uso this, eu já estou fazendo referência ao próprio objeto. Então, vamos dar uma olhada aqui na implementação.
todo lugar que está escrito lista é como se fosse o this. Então, item próximo é igual a quem? É igual ao meu primeiro. O meu primeiro agora é o item que eu acabei de receber. E eu vou incrementar o número de itens. Então, a implementação semelhante ao que está aqui. Então, agora eu já tenho condições de inserir no início da lista. Então, vou comentar isso aqui por enquanto, só para a gente dar uma olhada nos problemas. Então, olha só, eu vou inserir o 3, o 1 e o 2. Insere no início, eu vou inserir, eu esqueci a ordem, 3, 1 e 2. Vou expandir minha lista aqui para a gente ir olhando. Número de itens 1 e o primeiro é o 20. Número de itens 2 e o primeiro é o 10. Número de itens 3 e o primeiro é o 15. Beleza, ótimo. Só que acontece que eu posso chegar aqui e mexer e trocar, por exemplo, o primeiro para ser o item lista 1. Então, olha só o problema depois de fazer isso aqui. A minha lista diz que tem 3 itens, só que o meu primeiro já começa do 10. Próximo, 20 e depois tem nulo. Então, a lista tem 2 itens, só que ele fala que tem 3. Por quê? Porque a minha propriedade primeiro deixou eu mexer. Então, eu vou trocar essa propriedade aqui primeiro para ser uma propriedade somente leitura. Beleza, eu quero saber quem é o primeiro, mas eu não posso trocar ela na mãozona grande aqui, chegar e meter a mão na lista, acessar o membro aqui e trocar. Então eu vou arrancar o set dele. É uma propriedade somente leitura, ele tem só o get. Olha só o que vai acontecer. Agora eu não posso mais mexer aqui, ó. Olha só o que ele está falando. A propriedade primeiro não pode ser assinalada, ela é somente leitura. Beleza, não posso mexer. Só que eu ainda posso mexer no número de itens. Minha lista agora tem 4, sendo que na verdade ela tem 3. 15, 10 e 20. Então o que eu vou fazer? A mesma coisa. Número de itens só pode ser mexido dentro desse objeto. Do lado de fora não. Então ela é uma propriedade somente leitura também, que eu vou remover o set dela. Pronto. Agora eu tenho a implementação equivalente, só que com as informações devidamente protegidas. Porque eu só posso pegar um item e inserindo ela no início. É claro que eu posso mexer na ordem dos itens aqui, porque eu ainda posso mexer no campo próximo do item da lista. Mas isso a gente vai discutir mais para frente. Tá? Eu só estou querendo mostrar aqui um exemplo de uso de property, né, das propriedades C#, e vou fazer essa implementação aqui em Java mais rápido ainda do que eu fiz em C#, porque ela é a mesma coisa. Tá? A mesma coisa. Só que em Java não tem property, então eu vou criar um método get, não um método set. Mas tem genérico, tem tudo a mesma coisa. Então vamos dar uma olhada aqui no item lista. Vou criar um construtor. Olha, igual tá aqui, ó. Item lista que recebe dados item.
O campo eu chamei de info, então também vou chamar. E this.info é igual a info. Esse info é esse e esse info é esse, tá? Por conta aqui do this. E this.próximo é nulo. Igual tá aqui. Como eu não tenho property em Java, eu vou criar um get e um set. Então eu tenho aqui set próximo, que recebe um item lista e eu chamei de próximo mesmo. Não, na verdade eu não chamei nada lá, né? Porque ele já tem isso. E o this.próximo é igual ao item que eu passar aqui. E eu tenho um tá faltando uma chave. Beleza, então agora eu tenho aqui em Java, eu tenho em Java as mesmas informações do item lista que eu tenho aqui em C Sharp. Tá? Então eu posso criar ele da mesma forma. Vamos pegar aqui a mesma coisa. Tá? Então, já está aqui, item lista. Uma coisa importante é que é o seguinte, genérico em Java só aceita classes, tá? Então só objetos herdados de object, não aceita tipo primitivo. Em C Sharp, quando eu escrevo aqui int, na verdade é como se eu estivesse usando um objeto inteiro, tá? Então ele tem métodos, propriedades, tem várias coisas. Em Java não tem, então aqui em Java eu tenho que escrever integer. Só para a gente ver se está ok. Qual que é o atalho aqui? Eu estou acostumado com o Visual Studio. É Shift F8. Na verdade é F8. Então vamos lá. Item lista 1, que tem o valor 10, o próximo é nulo, o 2 que tem o 15 e o 3 que tem o 20. Então a mesma coisa, tá? Igualzinho eu fiz aqui no exemplo, tá? A questão do próximo, eu tenho que usar get e set. Então, isso daqui que foi feito usando propriedade em C Sharp, deixa eu comentar aqui, tirar o comentário, eu não posso. Então eu tenho que chamar um set próximo, passando o item. E aqui vamos dar uma olhada aqui no que ele está reclamando. Eu esqueci de colocar público, né? Pelo jeito. Esqueci. Então aqui, ó, vou abrir aqui. Quando eu não escrevo nada em Java, ele é visibilidade package. Então, ele é visível para todo mundo que está dentro do mesmo pacote. Como o pacote é lista encadeada, ele só é visível para lista e para item lista. Mas a main, que é onde eu estou escrevendo, que está em outro pacote, não consegue ver. Tá? Então, não escrever nada em Java é a mesma coisa de deixar visível para o pacote. Então, vamos lá. Beleza. Já esqueci os atalhos. F6. Não é não, né?
Ctrl F5. Vamos ver se eles foram ligados corretamente. O 2, que é o 15, que aponta para o próximo, que é o 10, que aponta para o próximo, que é o 20, que aponta para o próximo, que é nulo. Tá? Então, até agora, tudo igual. A questão da lista, o primeiro e o número de itens. Então, vamos voltar aqui na implementação da lista. O construtor, primeiro é nulo e número de itens é 0. Então, a mesma coisa, não precisa de eu mexer nada aqui. A minha propriedade primeiro, a gente já sabe por que não é interessante o get e o set. Então, eu vou fazer só o get. Então, public get primeiro. O meu número de itens, a mesma coisa, eu só tenho get. Item, lista, dados item. Public, int, beleza, então já fiz o primeiro e já fiz o número de itens. Isso aqui é equivalente à propriedade primeiro e isso aqui é equivalente à propriedade num itens. E vou fazer o insere no início, tá? Olha só que legal. A única coisa que eu tenho que trocar aqui, ó, é a questão da propriedade, porque eu não tenho essa propriedade. Então, eu tenho set próximo. Vou tirar isso aqui, para eu não mexer na mão. E vou fazer essa mesma coisa aqui, ó. Vocês veem que eu estou copiando e colando, que é o mesmo código, tá? Esse amarelo que está dando aqui, esse warning, é porque em Java é opcional, quando eu já coloco o tipo do genérico aqui, eu não preciso colocar. É uma notação que eles chamam de diamond, que eu posso tirar isso aqui. Então é opcional colocar, tá? Aqui, ó, use diamond operator. Tá? Então, ele está falando, olha, se você quiser tirar, você pode tirar, que é isso aqui, ó. Tá? Mas eu gosto de colocar, tá bom? Até porque eu programo mais em C# do que em Java. Então, para mim, é bastante comum ficar escrevendo o tipo nos dois lados. Então, já esqueci o atalho de novo, se não me engano é F6. Não, errei de novo. É Ctrl F5. A minha lista tem 3 itens. O primeiro é o 15, seguido do 10, seguido do 20, seguido de nada. Tranquilo? Então, é o seguinte, com esse vídeo eu tentei mostrar a questão da inserção no início da lista, a questão de como criar os objetos, como ele é alocado na memória, como funciona a questão de referência, como funciona o apontador em C. Fiquei bastante tempo nisso aqui, discutindo isso, porque eu acho que é bastante interessante entender. Em C# e em Java é a mesma coisa, com a diferença que onde está escrito pointer aqui é uma referência. Então você não escreve que todas as vezes que tem um objeto, automaticamente já é uma referência para ele. Tá? Então, não existe esse conceito aqui, ó, de a sua variável ter o objeto. A sua variável sempre tem a referência para o objeto. Então, isso daqui é igualzinho
em C# e em Java, e isso aqui não existe em C# e em Java. Tá? A sua variável ela é sempre como se fosse um pointer, porque ela sempre é uma referência para o objeto. Tá? Então, espero que tenha ajudado e depois a gente continua com esse assunto de lista encadeada, porque ainda faltam muitos métodos.